a todos aqueles que acompanham o canal, irmãos, amigos e familiares. O meu versículo para vocês hoje é 1 Coríntios 1:3. A graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos falando sobre a veracidade da Bíblia. Hoje daremos sequência. Antes, porém, inscreva-se no canal, colabore na divulgação da Palavra de Deus, compartilhe e comente. Esteja à vontade. Hoje falaremos sobre Deus é perfeito em sua justiça e amor. Deus é amor. Nesta série de vídeos que estamos publicando sobre a veracidade da Bíblia, já falamos sobre como a Bíblia prova por si mesma ser a única verdade. Falamos que não foram homens que a escreveu, mas Deus a escreveu por meio dos homens que Ele mesmo escolheu. Fizemos uma amostragem de quem é o Deus único e verdadeiro, de como Ele exerce três ministérios, como sendo uma única pessoa e, ao mesmo tempo, três pessoas, por sua onisciência, onipotência e onipresença. Falamos de como Deus criou todo o universo perfeito, provando que o criacionismo mostra a realidade e que o evolucionismo é uma teoria saída da mente humana, por seu orgulho, querendo ser superior a tudo e a todos. E ele faz isso com a própria permissão de Deus para seu próprio julgamento no juízo final. Depois, à luz da própria Bíblia, como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, doando-lhe o livre-arbítrio que lhe concedia o direito da escolha entre viver eternamente no estado de perfeição, na presença de Deus lá no Éden. Para tanto, seria necessário o homem permanecer fiel à lei, resistindo à tentação e não comer da árvore do bem, do fruto da árvore do bem e do mal. Vimos o homem desobedecendo e não assumindo a sua culpa. E a consequência dessa desobediência, quando Deus aplica a sentença da lei. O homem ficou de todo corrompido e a terra foi amaldiçoada, tornando-se corrompida e o homem de todo corrompido. E quais os sentimentos carnais que o homem passou a viver? Nesta escuridão espiritual que ele foi lançado, totalmente separado da luz de Deus e a viver nestas trevas espirituais. De hora em diante falaremos que Deus é amor em sua perfeição, exerce a perfeita justiça e também exerce o perfeito amor. Então Deus é justiça e amor. Vimos nas lições anteriores tudo que nós falamos. Vamos começar falando em 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor, ele não poderia deixar de exercer este amor e exercer apenas a justiça. Vejamos, Deus não errou, não foi cruel em exercer a justiça. Porém, se ele não salvar ninguém, ele prova seu amor? Claro está que não. Se salvar a todos, ele não prova sua justiça. E não prova, mas prova seu amor. Por isso Deus salva alguns para cumprir o seu amor e deixa os outros no estado original de pecado. Mas por que Deus faz isso? Ora, se Deus é o poder absoluto, se ele não salvar ninguém, Satanás sairia vitorioso. Se ele salvar a todos, ele deixa de ser perfeito. Deus precisa conciliar tudo isso, estas duas coisas. Por isso Isaías 48:9 diz: por amor do meu nome, retarda a minha ira, e por causa do meu louvor, me contenho para contigo, para que eu não te extermine. Este amor que Deus está expressando no versículo não é um amor egoísta, é o amor da perfeição. Deus distribui a nós
do amor que ele tem para consigo mesmo. Mas de que forma Deus exerce estas duas coisas? Isto é, a justiça e o amor. Deus precisou de um homem perfeito para cumprir a lei da obediência, então olhou para a terra buscando pelo menos um justo. E o que ele encontra? O Salmo 42, 14:2 diz: O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. E o que ele encontrou? O próprio homem consciente de que não havia ninguém justo, nenhum ser humano justo sobre a face da terra. Salmo 53:1 diz: Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Corromperam-se e cometeram abominável iniquidade, e não há quem faça o bem. Eclesiastes 7:20 complementa dizendo: Pois não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Esta é a razão de Romanos 3:12 citar: Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Portanto, o homem está completamente alienado de Deus. Então, Deus gerou um filho. Este filho seria o homem perfeito, um homem que não cometeria pecado como o primeiro homem, Adão. Ele é o próprio Deus, tornando-se em forma humana. O Evangelho segundo João nos diz no capítulo 1, verso 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No verso 14 ele diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Este Filho é o próprio Jesus Cristo. Como ele se tornou homem e ao mesmo tempo o Deus único? Ele foi gerado por um milagre. Não houve a fecundação humana. O próprio Espírito de Deus opera um milagre no ventre da Virgem Maria, e que era necessário uma virgem para não ter a contaminação do homem. Lucas 1:35 respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Ele apenas a cobre com a sombra, não há o ato sexual. Desta forma, a mulher virgem apenas foi o meio pelo qual Deus deu forma a si mesmo, forma humana. Não houve nesse caso a semente do homem corrompido. Este Jesus é o único verdadeiro Filho de Deus. Todos os demais seres, como já estudamos, são criaturas geradas do primeiro homem que fora criado do pó da terra. Este Filho de Deus, o homem perfeito sem pecado, obedeceu o Pai em tudo e tornou-se o único Salvador. Não foi como Adão, que desobedeceu. Filipenses 2:6 diz: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Atos 4:12 afirma: Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens em que devamos ser salvos. 1 Pedro 3,18 diz: Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito. Então nós vemos que Deus está exercendo o seu amor sobre o homem. E por isso em 1 Tessalonicenses 5:9 diz: Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, não por si mesmo, não por aceitar, ou por se decidir, ou por obras.
O verso 10 diz que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos junto com ele. 2 Timóteo 2,10, por isso, tudo suporto, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que é em Cristo Jesus, com glória eterna. Daí, 1 Timóteo 3,15 afirma que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, as sagradas letras, a Bíblia, a única verdade, a única que mostra como você é realmente e a única que te leva ao arrependimento para a salvação. Hebreus 9:28 diz, assim também Cristo, oferecendo uma só vez para levar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Cristo, como Filho, sendo o próprio Deus que desceu do céu para morrer na cruz em lugar do pecador, é fruto do amor de Deus para conosco, para com a humanidade. João 3,16 afirma então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Temos, pois, assim, a justiça de Deus sendo perfeitamente exercida na desobediência de Adão, mas também vemos que o amor de Deus providenciou um homem perfeito para cumprir a lei da obediência para que alguns possam ser salvos. Desta forma, 1 Coríntios 15:22 anuncia, porque assim como todos morrem em Adão, assim também muitos serão vivificados em Cristo. Quem são estes que poderão ser vivificados? É exatamente o que veremos na próxima lição. Por enquanto, medite nisso. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.